Fala, people! Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista em aprovação no exame da ordem com direito do trabalho. E nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as súmulas e orientações jurisprudenciais do TST após a reforma trabalhista. Fique comigo aqui, que eu vou te ajudar a passar no exame da ordem o mais rápido possível. Olha, e se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, faça isso agora, para que você tenha acesso a um conteúdo 100% atualizado e totalmente voltado para a sua aprovação. Roda a vinheta! Pois bem, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST após a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, que se deu em novembro de 2017, nós tivemos várias alterações na CLT. E algumas dessas alterações se contrapõem às informações trazidas por algumas súmulas ou orientações jurisprudenciais. O que você vai fazer agora? Você que está estudando para a OAB, primeira fase, segunda fase, você vai levar em consideração aquilo que é novo, aquilo que foi trazido pela reforma trabalhista. E é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo para que você não estude um conteúdo desatualizado, para que você não estude uma súmula que não é daquele jeito mais. Vamos iniciar pela súmula 6, incisos 1, 2 e 10 do TST, que agora nós vamos usar no lugar dela o artigo 461 da CLT. Quais foram as alterações, então, trazidas pelo artigo 461 da CLT? No que diz respeito ao inciso 1º da súmula 6, lembrando que a súmula 6 ela trata da equiparação salarial, no seu inciso 1º, ela diz que só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando este for homologado pelo Ministério do Trabalho. Porém, lá no artigo 461, no seu parágrafo 2º, nós verificamos que não há mais a obrigatoriedade da homologação do quadro de carreira, seja pelo Ministério do Trabalho, seja por qualquer outro cargo público. Na mesma súmula 6, inciso 2, para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Veja o que diz o artigo 461 no seu parágrafo 1º. É necessário, sim, que exista esse chamado trabalho de igual valor, e o trabalho de igual valor, ele pressupõe a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Mas, além disso, para que dois empregados ali tenham direito à equiparação salarial, melhor dizendo, para que um empregado tenha direito a equiparar-se a um outro empregado da mesma empresa, eles precisam ter, entre eles, uma diferença no exercício da função inferior a 2 anos. E, além disso, uma diferença no emprego inferior a 4 anos. Uma diferença como empregados daquela empresa inferior a 4 anos, o que não era exigido anteriormente pelo inciso 2º da súmula 6 do TST. Já no inciso de número 10, nós temos o conceito de mesma localidade. E mesma localidade pressupõe uma região metropolitana. Com o advento da reforma trabalhista, o artigo 461 caput trouxe a obrigatoriedade de que paradigma e paragonado prestem serviço no mesmo estabelecimento empresarial. Reduziu-se muito, a área na qual os empregados precisam trabalhar para que possam equiparar-se uns aos outros. Então, hoje, aquele empregado que deseja equiparar-se a outro precisa trabalhar no mesmo estabelecimento empresarial que aquele. E estabelecimento empresarial seria, por exemplo, uma agência bancária. Nós temos o banco, mas cada uma das agências desse banco configura-se como um estabelecimento empresarial, ou até mesmo a filial de uma empresa. Cada uma das filiais dessa empresa também configura um estabelecimento
empresarial. Vejam que hoje conseguir-se a equiparação salarial está muito mais difícil do que antes da reforma trabalhista. Próxima súmula, súmula 51 do TST. E nós vamos colocar pertinho dessa súmula aí o artigo 611-A, inciso 6º da CLT. O que diz a súmula 51? Ela traz principalmente a possibilidade da alteração do contrato de trabalho, mas ela traz uma situação ainda mais específica. Ela trata das alterações no contrato de trabalho que visam a reduzir vantagens ou até mesmo a retirar essas vantagens. O regulamento empresarial, ele passou a ser objeto de convenção ou acordo coletivo de trabalho a partir da reforma trabalhista, previsão do artigo 611-A, inciso 6º da CLT, ok? Observação. O artigo 611-A da CLT, ele é um artigo extremamente importante. Ele vai cair na sua prova, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Ele traz a ideia de que as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho se sobrepõem sobre a lei, ou seja, tem prevalência sobre a lei. E ele traz um rol de matérias que podem ser objeto das convenções ou dos acordos coletivos de trabalho. E dentre essas matérias está o regulamento empresarial. Eu posso criar um regulamento empresarial através de acordo ou convenção e posso modificar esse regulamento empresarial através de acordo ou convenção, de forma que todos os empregados daquela empresa passem a ter os mesmos direitos. Bora pro próximo? Súmula 85, incisos 4 e 5 do TST. A súmula 85, ela trata da compensação de jornada. No seu inciso 4º, ela vai te falar o seguinte: a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Mas veja o que diz o artigo 59, letra B da CLT. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Percebe que o artigo 59B, ele é totalmente o oposto daquilo que está previsto na súmula 85, inciso 4 do TST? Prof, e aí eu vou usar o quê? Você vai usar a legislação atualizada. Então, você vai usar o disposto no artigo 59B da CLT aqui nesse caso. Ainda na súmula 85, no inciso 5º, nós temos a seguinte informação: as disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório da modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. O artigo 59 da CLT, ele alterou várias coisas no que diz respeito ao banco de horas. Hoje, eu tenho várias hipóteses de banco de horas. Eu tenho ainda o banco de horas anual, que realmente só pode ser pactuado por negociação coletiva, mas eu tenho outros bancos de horas que não precisam de negociação coletiva para que sejam válidos. O banco de horas semestral, o banco de horas mensal e até o banco de horas semanal. Ou seja, o que o artigo 59 da CLT traz também se contrapõe ao que está previsto na súmula 85, inciso 5º da CLT. Chamando a atenção ainda para o mesmo artigo 59, parágrafo 6º, que diz que o regime de compensação de jornada pode ser estabelecido por acordo individual e, às vezes, ele pode ser estabelecido até de forma tácita, não necessariamente precisando ser de forma escrita. Claro, quando essa compensação se der no mesmo mês.
Se eu tiver um banco de horas semestral, é possível validar o banco de horas semestral através de um acordo individual escrito, ok? E só para você se lembrar, no banco de horas anual, continua a obrigação que ele seja pactuado através de uma convenção ou de um acordo coletivo de trabalho. Súmula 90 do TST, a súmula que traz as chamadas horas in itinere ou horas itinerantes, né? Tempo de serviço. Nós vamos substituir a súmula 90 do TST pelo artigo 58, parágrafo 2º da CLT. E sabe por quê? Porque a súmula 90 ela traz a possibilidade das chamadas horas itinerantes ou horas in itinere. O que eram essas horas in itinere? É aquele tempo que o empregado gasta para ir e voltar do trabalho em um transporte fornecido pela empresa, quando o local da prestação de serviços é um local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Então, nessa hipótese, se eu somasse a jornada efetiva de trabalho daquele empregado, mais o seu tempo de deslocamento para ir e voltar do serviço, se essa somatória ultrapassasse a jornada diária desse empregado, ele deveria receber esse tempo ultrapassado como hora extra. Porque essas horas em itinere eram computáveis na jornada de trabalho desse empregado. É isso que traz a súmula 90 do TST. Mas veja o que aconteceu quando a reforma trabalhista começou a vigorar e nós tivemos a alteração do artigo 58 da CLT, mais precisamente no seu parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do seu posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive aquele fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser considerado tempo à disposição do empregador. O que eu tenho aqui, meus amigos? A extinção das chamadas horas in itinere. Então, caiu por terra também a súmula 90 do TST com o advento da reforma trabalhista. Próxima súmula, súmula 101 do TST, que nós vamos substituir pelo artigo 457, parágrafo 2º da CLT. A súmula 101, ela trata das chamadas diárias de viagem e diz que as diárias de viagem que excedam 50% do valor do salário do empregado integram o salário desse empregado pelo valor total e para efeitos indenizatórios. Todavia, o artigo 457, parágrafo 2º da CLT excluiu as diárias de viagem das parcelas de natureza salarial. Então, mesmo que o empregado receba diárias de viagem e que essas diárias sejam habituais, elas não integram a remuneração do empregado para nenhum efeito. Elas são verbas de natureza indenizatória. Eu vou pagar a diária de viagem, mas ela não gera reflexo no valor de nenhuma outra verba de natureza trabalhista. Próxima súmula, anote aí para você não esquecer. Súmula 114 do TST, que eu vou substituir muito tranquilamente pelo artigo 11A da CLT. O que diz a súmula 114? É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. O que diz o artigo 11A da CLT? Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Ou seja, o artigo 11A da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, ele deixa claro que hoje a prescrição intercorrente existe no processo do trabalho. Para você que não lembra o que é a prescrição intercorrente, é um tipo de prescrição que ocorre na fase de execução do processo.
Então, uma vez que o exequente, a parte interessada, é intimada a fornecer meios para o prosseguimento da execução e ele não o faz, e o processo fica paradinho ali pelo prazo de 2 anos, após passado esse prazo, a parte interessada na prescrição, que aqui é a parte executada, poderá requerer ao juiz a aplicação da prescrição intercorrente, que também pode ser decretada de ofício. Fechou? Vamos para a próxima súmula, súmula 122 do TST. Nós vamos substituir por qual artigo agora? Artigo 844, parágrafo 5º da CLT. A súmula 122, ela trata da revelia atestado médico. E ela diz assim, olha só, a reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar a defesa é revel, ainda que presente o seu advogado munido de procuração, podendo ser elidida a revelia mediante apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Bom, de fato, a ausência do reclamado na audiência, ela gera a penalidade da revelia e da confissão ficta, né? Porém, o parágrafo 5º do artigo 844, ele permite que, mesmo que o reclamado esteja ausente, se o advogado dele estiver presente na audiência, ele poderá entregar a contestação e os documentos eventualmente apresentados, ok? Contrário, né? Contrariamente ao que previa a súmula 122, onde não era possível ao advogado entregar a sua defesa e os documentos. Próxima súmula, súmula 127 do TST, que eu vou substituir pelo artigo 461, parágrafo 2º da CLT. O que dizia a súmula 127 do TST? Quadro de pessoal organizado em carreira deve ser aprovado pelo órgão competente. Nós já falamos sobre isso aqui no inicinho desse vídeo e eu vou novamente registrar para você que nos termos do parágrafo 2º do artigo 461 está dispensada qualquer forma de homologação ou de registro em órgão público do chamado quadro de carreira. Súmula 202 do TST, vou substituir pelo artigo 611-A, inciso 6º da CLT. A súmula 202, ela trata da gratificação por tempo de serviço, compensação. E ela diz assim, olha só, existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo ou convenção coletiva, o empregado tem direito a receber única e exclusivamente aquela que lhe for mais benéfica. Mas lembram do artigo 611-A, inciso 6º da CLT, que prevê a possibilidade da convenção ou do acordo coletivo de trabalho ter prevalência sobre a lei quando tratar-se de regulamento empresarial? Então, isso tudo hoje também pode ser negociado através de acordo ou convenção coletiva de trabalho e prevalecerá o que estiver nesses instrumentos normativos. Espera aí rapidinho. Antes de eu continuar, se você está curtindo esse conteúdo, vai lá agora e deixa o seu like. Deixou? Então vamos continuar. Próxima súmula, súmula 203 do TST. Vou substituir por qual artigo? 457, parágrafo 1º da CLT. A súmula 203, ela trata da gratificação por tempo de serviço, natureza salarial. E ela é uma frase pequenininha, ela fala assim, a gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Porém, o artigo 457, no seu parágrafo 1º, é bem claro, quando ele diz
quais são as parcelas que possuem natureza salarial? Quais são as parcelas que integram o salário? Quais são elas? A importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Vejam que a gratificação por tempo de serviço, que é paga e definida pelo próprio empregador, hoje não integra mais o salário do empregado, passando então a ter natureza meramente indenizatória. Súmula 219 do TST, que também caiu por terra com o artigo 791-A da CLT. Antes da reforma trabalhista, os advogados, eles não tinham direito aos chamados honorários de sucumbência. Isso passou a ser possível através do artigo 791-A da CLT. A súmula 219, ela traz várias informações, dentre elas, na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência. Vejam, os advogados não tinham esse direito, passando a tê-lo a partir do artigo 791-A da CLT. Mas a súmula 219, ela já trazia a previsão dos honorários advocatícios para as entidades sindicais e excluía a Fazenda Pública dessa possibilidade. E além disso, o percentual trazido pela súmula 219 era de no mínimo 10%, no máximo 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. O que mudou com o advento do artigo 791-A da CLT? Agora sim, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, no percentual de no mínimo 5%, no máximo 15%. Sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os honorários também passaram a ser devidos nas ações contra a Fazenda Pública e continuaram a existir naquelas ações em que a parte está assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Súmula 241 do TST. Vamos substituir pelo artigo 457, parágrafo 2º da CLT. A súmula 241, ela trata do salário utilidade, mais precisamente da alimentação. E ela fala assim: o vale-refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos. Com a reforma trabalhista, a alimentação deixou de ter natureza salarial, passando a ter natureza indenizatória. Previsão do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, ou seja, possuindo natureza indenizatória, não integra a remuneração do empregado, não gera reflexos no valor de outras verbas de natureza trabalhista. Próxima súmula, vamos lá? Súmula 372, inciso 1 do TST, que nós vamos substituir pelo artigo 468 da CLT. Gratificação de função, supressão ou redução limites. Veja bem, quando um empregado exercente de um cargo de confiança é revertido ao seu cargo efetivo, e isso é totalmente possível através da previsão do artigo 468 da CLT, hoje ele deixa de ter direito à chamada gratificação de função. Contrariamente ao que previa a súmula 372, inciso 1, porque a súmula 372, inciso 1, ela dizia que, percebida a gratificação de função pelo empregado por 10 anos ou mais, ao ser revertida ao cargo efetivo, ele continuará a ter direito à gratificação. Agora, com a reforma trabalhista, o empregado revertido ao seu cargo anterior, ao seu cargo efetivo, deixa sim de ter direito à chamada gratificação de função.
Anote, artigo 468, parágrafo 2º da CLT. Vamos para o próximo, súmula 377 do TST. Vamos substituir pelo artigo 843, parágrafo 3º da CLT. A súmula 377, ela trata da situação do preposto e fala da exigência da condição de empregado do preposto. Então, ela diz assim, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Aí vem o artigo 843 da CLT, no seu parágrafo 3º, e diz que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Ou seja, uma informação totalmente oposta à previsão da súmula 377, devendo então prevalecer o que está disposto na sua CLT. Súmula 437, incisos 1, 2 e 3 do TST. Vamos substituí-la pelo artigo 71 da CLT. Esta súmula, ela trata do intervalo intrajornada, intervalo para descanso e alimentação. A súmula 437, no seu inciso 1º, ela diz que se o empregado deixar de cumprir todo o seu intervalo intrajornada, ele teria direito a receber o intervalo inteiro e não apenas o período suprimido, com o devido adicional de 50%. Hoje, de acordo com a previsão do artigo 71, parágrafo 4º, o empregado tem direito a receber apenas o período suprimido, também acrescido do adicional de 50%. E tem mais uma diferença aí. Na súmula 437, no seu inciso 3º, existe a informação de que essa hora extra gerada possui natureza salarial, mas a partir da reforma trabalhista, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º, essa verba deixou de ter natureza salarial e passou a ter natureza meramente indenizatória. Quero ainda fazer um outro comentário com você a respeito da súmula 437, inciso 2º. É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada. Isso também passou a ser possível através do artigo 611-A da CLT, que diz que pode-se reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos naquelas jornadas de trabalho superiores a 6 horas diárias. Artigo 611-A da CLT. Próxima súmula, súmula 444 do TST. Vamos substituí-la pelo artigo 59-A da CLT. Esta súmula 444, ela trata da jornada de trabalho, mais precisamente da escala de 12 por 36 horas, que é aquela jornada na qual o empregado trabalha 12 horas e descansa por 36 horas. Antes da reforma trabalhista, esse tipo de jornada só tinha validade se fosse estipulada por lei ou por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Agora, é possível a estipulação da jornada de 12 por 36 horas através de acordo individual escrito nos termos do artigo 59-A da CLT. Súmula 457 do TST. Vamos substituí-la pelo artigo 790-B de bola da CLT. A súmula 457, ela trata dos honorários periciais e do beneficiário da justiça gratuita, trazendo a informação de que a União será responsável pelo pagamento dos honorários do perito quando a parte aquela pessoa que tem que pagar os honorários, ou seja, a parte sucumbente no objeto da perícia, for beneficiária da justiça gratuita. A reforma trabalhista alterou esse entendimento através do artigo 790-B, que diz que
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no objeto da perícia, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Em última hipótese, caso não seja possível retirar este valor daquele processo que está em andamento, ou até mesmo de um outro processo que porventura esse empregado tenha tramitando perante a Justiça do Trabalho, só aí, em último caso, a União será responsável por esse pagamento. Previsão do artigo 790b, parágrafo 4º da CLT. Orientação jurisprudencial de número 270 da SBDI 1 do TST. Vamos substituí-la pelo artigo 477B de bola da CLT. A OJ 270, ela trata do Programa de Incentivo à Demissão Voluntária, né? Transação extrajudicial, parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho, efeitos. E o que ela fala de importante? Ela fala assim, ó, a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a um plano de demissão voluntária implica a quitação exclusiva das parcelas e valores constantes do recibo. Porém, o artigo 477B da CLT, ele diz que aquele empregado que adere ao plano de demissão incentivada, PDI, ou plano de demissão voluntária, PDV, ele dá quitação total pela extinção do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar. Né? Então, o artigo 477B, ele diz que o plano de demissão incentivada enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada pelas partes. Orientação jurisprudencial 388 da SBDI 1 do TST. Nós vamos substituí-la pelo artigo 59A da CLT. A OJ 388, ela trata da jornada de 12 por 36 horas, né? Mais precisamente da jornada mista, que compreenda a totalidade do período noturno e fala também sobre o adicional noturno. Então, ela vai dizer para você o seguinte: o empregado submetido à jornada de 12 por 36 horas, que compreenda a totalidade do período noturno, ou seja, ele trabalha toda essa jornada dentro do período noturno, né? Tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. O artigo 59A da CLT, ele fala o seguinte, que é facultado às partes, mediante um acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo, estabelecer um horário de 12 horas consecutivas de trabalho por 36 horas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. E traz uma outra informação relevante. São considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno quando houver. Veja que a OJ 388, ela diz que se o empregado trabalhou a noite inteira e vai trabalhar após as 5 horas da manhã, essas horas após as 5 horas da manhã seriam pagas com devido adicional noturno, o que não acontece mais, tendo em vista o artigo 59A, parágrafo único da CLT, que diz que as prorrogações no trabalho noturno já se encontram compensadas na jornada de 12 por 36 horas. É isso, pessoal. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com o seu amiguinho OABeiro que também deseja passar na OAB o mais rápido possível. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo da Prof. Até lá!